Olá, pessoal. Essa é a resolução da nossa 23ª lista dirigida. Se você quiser ter acesso a essa lista e todas as listas desse ano e também as do ano passado, eu vou deixar aqui um link na descrição do vídeo. Você pode entrar lá, baixar as listas que você julgar que são mais importantes e vir aqui no canal para poder conferir as resoluções. Para essa lista de hoje, eu elaborei duas questões de análise combinatória, uma falando sobre formação de senhas, mas que o aluno tinha que levar em consideração o modelo das senhas. Uma outra questão falando sobre permutação com repetição, que envolve a ideia de caminhos e que caiu na prova do ano passado do Enem. E também uma questão sobre função trigonométrica, mas um pouquinho mais avançado, falando sobre período, sobre essas coisas que são um pouco mais avançadas, tá? E são temas que têm muita chance de aparecer na prova do Enem. Então, não perca tempo, tá? Entra lá no nosso grupo, baixe todos os materiais de forma gratuita e vem aqui no canal conferir as resoluções. Eu sou Juliana Rezende, professora de matemática, e eu vou com você até a prova. Ana precisa cadastrar uma senha com 6 caracteres. A exigência do site é que as senhas tenham 2 letras e 4 números em qualquer ordem. Sabendo-se que o sistema diferencia letras maiúsculas de minúsculas, o número total de senhas distintas que Ana pode escolher para se cadastrar nesse site é... Então, vamos tentar entender, gente. Formação de senha. Primeira coisa que tem que passar pela sua cabeça é, se é formação de senha, a ordem é um fator importante. E se a ordem é um fator importante, temos um problema de arranjo. Ok. Mas agora você tem que pensar um pouco mais além. Por quê? A senha dela tem que ter 2 letras, 4 números. Só que entenda, o site, ele não impõe um modelo fixo. Como assim? Ele não fala que tem que ser 2 letras seguidas de 4 números. Eu posso intercalar. Pode ser primeiro os números, depois as letras. Pode ser uma letra no início, uma letra no final e os números no meio. Então, aqui é que está uma grande pegadinha, tá? O Enem já fez isso e pode voltar a fazer. E eu não quero que você corra o risco de errar uma questão como essa. O que você pode pensar aqui? Tem uma outra pegadinha que é referente à questão de letras maiúsculas e minúsculas. Pensa aí, gente. Quando você coloca uma letra maiúscula na sua senha, se você tentar acessar a sua senha com a letra correta, mas usando ela minúscula, não vai dar certo, e o contrário também não. Então, cuidado, tá? Para escolher a primeira letra aqui, a gente vai ter 52 possibilidades. Por que 52, Ju? Porque são 26 letras maiúsculas e são 26 letras minúsculas. Então, por isso que a gente tem 52. Beleza. Para a segunda letra, nós vamos ter 52 possibilidades também. Por quê? Mesmo processo, né? E entenda, pode haver repetição, não tem problema nenhum se houver repetição, tá? Agora, vamos pensar nos números. Para o primeiro número, são 10 possibilidades. Ah, Ju, uma senha pode começar com 0? Pensa aí. A senha do seu banco, por exemplo, pode ter 0? Pode, não tem problema algum, tá? Pode ter número repetido? Também. Então, observa. Para o primeiro número 10, para o segundo 10, para o terceiro 10 e para o quarto 10. Até aqui tudo bem, né? Mas aí a pessoa vem aqui e pensa assim, ah, Ju, então eu acho que eu entendi. O resultado vai ser 52 ao quadrado vezes 10 elevado a 4. Deve ter essa opção, ó. Olha ela te esperando aqui na letra B. Só que não é isso. Ju, como não é isso? Seria isso se existisse um modelo fixo. Não tem um modelo fixo, então não vai ser isso aqui. Entenda, esse resultado aqui é o número de senhas desse modelo. Como assim, Ju, desse modelo? Um modelo que tem 2 letras seguidas de 4 números. Mas eu preciso que você entenda, ninguém falou isso, muito pelo contrário. Está dizendo aqui, ó, que as letras e os números podem acontecer em qualquer ordem. Então, o que você vai ter que descobrir agora? Você vai ter que descobrir quantos modelos desse existem. Como assim? Sei lá, se fosse algo desse jeito, ó, letra, número, 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 número e letra. Aqui daria o mesmo resultado, porque aqui seria 52, aqui 10, 10, 10 de novo,
10 e 52. Se você fizer essa conta, você vai chegar no mesmo resultado ali, ó, 52 ao quadrado vezes 10 à quarta. Entenda, é um novo modelo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que descobrir quantos modelos existem. E é aí que entra a grande magia da mutação com repetição. A ideia é a gente imaginar um modelo ali de senha como se fosse um anagrama. Como assim? Você vai imaginar que isso aqui é uma palavra. É uma palavra que tem 6 letras. Se fossem 6 letras distintas, 6 caracteres distintos, a gente ia gerar aqui 6 fatorial anagramas. Mas entenda, quando essa letra trocar de lugar com essa, não muda o modelo da senha. Ju, muda sim. Se aqui for 2 e aqui 5, se eu trocar, muda a senha. Entende? Eu não estou dizendo que não muda a senha. Eu estou dizendo que não muda o modelo da senha. Então, eu tenho que dividir por 2 fatorial para impedir que essas duas letras troquem de lugar entre si. Da mesma maneira, eu vou ter que dividir por 4 fatorial para impedir que esses 4 n's aqui troquem de lugar entre si. Agora sim, ó, isso que está aqui é o total de modelos. Total de modelos. Beleza, Ju, mas aí o que eu faço? Entenda, cada um desses modelos vai gerar essa quantidade aqui de senhas. Então, para a gente chegar na resposta, eu pego a quantidade de modelos. Observa que eu deixei as alternativas indicadas, e é bem provável que o Enem faça isso também, tá? E multiplico pela quantidade de senhas que cada modelo é capaz de gerar. Então, vai ser 52 ao quadrado vezes 10 à quarta. Ah, Ju, ele pode me pedir para fazer a conta? Gente, eu acho muito pouco provável, porque dá uma conta muito grande aqui. Ele vai deixar indicado, ó, só está fora de ordem aqui. 52 ao quadrado, 10 à quarta, 6 fatorial sobre 2 fatorial vezes 4 fatorial. Então, resposta correta, letra C. Ah, Ju, não consigo entender isso, meu pavor é análise combinatória, o que eu faço? Então, primeira coisa, para tudo. Para tudo aí! E vem assistir ao nosso curso gratuito aí de análise combinatória. Tem uma playlist aqui no canal. Eu vou deixar o link dela na descrição do vídeo. Vou deixar um card também para que a análise combinatória deixe de ser esse bicho de 7 cabeças e passe a ser um aliado para te ajudar a acertar questões, tanto na prova do Enem, quanto em qualquer vestibular que você for fazer e até mesmo em concursos públicos que cobram essa parte de análise combinatória. Então, ó, não deixe de assistir a esse curso completo, tá? É um curso completo de análise combinatória e probabilidade sem fórmulas. Aproveita que você gostou dessa questão, eu sei que você gostou dela, deixe o seu like, se inscreva no canal, porque até a prova do Enem eu ainda vou trazer muitas sacadas que vão mudar a sua visão em relação à matemática e que farão com que você consiga aumentar consideravelmente a sua nota. Vamos dar uma olhadinha agora na segunda questão, que também é de análise combinatória, mas com pegada um pouquinho diferente, um contexto um pouco diferente. Vamos ver. A figura a seguir mostra as ruas planejadas de um bairro universitário. André está parado no ponto A esperando sua amiga Bruna, que, apesar de morar relativamente perto da faculdade, ponto F, sempre pega uma carona com o amigo. André sabe que seu carro precisa ser abastecido e fará isso no posto que se localiza no ponto P. Se nesse bairro os carros só podem se locomover para a direita e para cima, o número de maneiras distintas de André se locomover do ponto A até a faculdade, passando pelo posto de combustível é. Então, entende? A ideia é sair do ponto A e chegar à faculdade. Só que eu não quero fazer isso de qualquer jeito, tá? Eu quero passar aqui pelo ponto P. O que acontece? Nesse caso, a gente tem uma restrição. Qual que é a restrição? Ele tem que passar pelo ponto P. Para poder garantir isso, é uma coisa que eu insisto muito com os meus alunos. Em análise combinatória, a gente só vai conseguir garantir que determinada coisa aconteça se a gente forçar para que aquilo realmente aconteça. Então, o que eu faço? Se eu quero que ele passe pelo ponto P, eu preciso vir aqui, ó, e dividir o meu problema em 2 pedaços. Como assim? Eu vou fazer ele de A até P e depois eu vou fazer ele de P até F. Então, a gente divide aqui
em duas possibilidades, tá? Como é que nós vamos fazer isso? Tenta entender. Eu não sei que caminho ele vai tomar aqui, mas para ele sair do ponto A e chegar até o ponto P, eu não sei em que momento isso vai ocorrer, mas ele precisa andar 2 casas para a direita, então direita, direita, e 3 casas para cima. Entenda, isso aqui é para sair de A e ir até P. Então, de A a P. Ele tem que fazer isso, ó, direita, direita, para cima, para cima, para cima. Tenta entender. É lógico que ele pode mudar o caminho. Por exemplo, ele pode fazer assim, ó, para cima, para direita, para cima, para direita e para cima. Entenda, se ele fizer aquele caminho, ó, para cima, para direita, para cima, para direita e para cima, ele também chega ao ponto P. Mas o que eu quero que você entenda é, nesses 2 caminhos, esses 2 caminhos, na verdade, eles têm alguma coisa em comum. Em algum momento, ele anda 2 casas para a direita, ó. Em algum momento, ele anda 3 casas para cima. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, onde que eu quero chegar? Eu quero que você entenda que as maneiras que ele pode sair do ponto A e chegar ao ponto P, na verdade, são anagramas dessa palavra que está aqui. Ah, Ju, mas isso nem é uma palavra. Eu sei, mas você pode imaginar como sendo uma palavra. Então, a maneira de sair de A e chegar em P é sempre um anagrama dessa palavra. Ou seja, ele tem que ir 2 unidades para a direita, eu não sei em que momento que isso vai ocorrer. E ele tem que ir 3 unidades para cima. É só você pensar num anagrama, entenda. Se fossem 5 caracteres diferentes, eu teria 5 fatorial anagramas. Mas tenta entender, quando esses 2 Ds trocarem de lugar entre si, não muda o anagrama formado, não muda o caminho que ele vai seguir. E quando esses 3 Cs trocarem de lugar entre si, também não vai mudar o caminho. Você vem aqui e multiplica por 3 fatorial. Beleza, fazendo essa conta, eu vou descobrir de quantas maneiras ele sai de A e chega em P. Dá uma olhada. Aqui vai ser 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, dividido por 2 vezes 1 vezes 3 fatorial. Confere. 3 fatorial, cancela com 3 fatorial. Aqui por 2 dá 1, aqui por 2 dá 2. 5 vezes 2 vai dar 10. Ah, Ju, mas nem tem essa resposta. Ô, gente, ainda bem que não tem essa resposta, tá? Porque se tivesse, muita gente ia marcar. 10 é o número de maneiras de sair de A e chegar em P. Agora tem um outro processo. Eu tenho que agora ir de P para F. Então, de P a F. Dá uma olhada, como é que eu vou de P a F? Eu vou ter que andar 2 casas para a direita e 1 casa para cima. Então, vai ser direita, direita para cima. Aqui, se a gente quiser, dá até para contar. Mas eu vou fazer a conta. Imagina. Se fossem 3 letras diferentes, geraria 3 fatorial anagramas. Quando os Ds trocarem de lugar entre si, não vai mudar. O C não precisa colocar, porque ele não está repetido. Então, vai ser 3 fatorial dividido por 2 fatorial. Isso aqui vai ser 3 vezes 2 fatorial dividido por 2 fatorial. Então, vão ser 3 caminhos diferentes. Aí vem a dúvida, né? Repara, eu não fui maldoso o suficiente para colocar essa resposta. Alguém podia pensar, ah, Ju, agora eu somo. 10 com 3 dá 13. Repara, eu não coloquei isso. Mas na prova do Enem você pode esperar um distrator desse jeito, tá? Ah, Ju, eu não entendi então. Entenda. Ele tem que ir de A a P e de P a F. Aqui, ó, são 10 possibilidades. Aqui são 3 possibilidades. Eu preciso multiplicar. 10 vezes 3 dá 30. Agora sim você marca a sua resposta. Ó. Resposta correta, letra B. Então fica bem esperto, tá? Se você, como eu falei mais cedo, se você está se sentindo desconfortável com esse tipo de questão, não esquece. Vai na descrição do vídeo, procura aí o link de uma playlist com um curso completo de análise combinatória sem fórmula. Você vai ver que os vídeos são mais amadores, né? Porque estava no início do canal, mas foi feito de coração, foi feito com muito carinho e eu sei que já ajudou muitas pessoas a conseguirem aprender análise combinatória. E com você não vai ser diferente. Então não esquece
de acessar essa playlist, tá? E se você ainda não deixou seu like, por favor, né? Deixe o seu like aí, ative as notificações, ative o sininho, porque eu ainda vou trazer muita coisa que eu tenho certeza que vai fazer a diferença lá na hora da prova, tá? Agora, vamos dar uma olhadinha na nossa terceira e última questão, que é uma questão de geometria, né? Só que nesse caso, a gente está trabalhando um pouco a parte de trigonometria fora do triângulo, né? A ideia de funções trigonométricas. Vamos ver como é que funciona. Dona Santinha precisa monitorar a temperatura da água de sua represa em determinado período do ano. E para isso contratou um matemático que modelou a temperatura do lago em função do tempo, encontrando temperatura em função do tempo é igual a 26 menos 5 vezes o seno de πt sobre 12, na qual T é a temperatura em graus Celsius e Tzinho é o tempo em hora. Dessa maneira, é correto afirmar que o conjunto imagem e o período da função são respectivamente. Então, olha, está querendo saber duas coisas, tá? Qual que é a imagem da função e qual que é o período da função. Ó, a boa notícia é, para a parte da imagem, você não vai ter muita dificuldade. O que é a imagem de uma função? É o conjunto, né? Que vai do menor valor que a função assume até o maior valor que a função assume. Então, para descobrir isso aqui, a gente teria que tentar descobrir qual é a temperatura máxima. O que você vai ter que lembrar? Você vai ter que lembrar que o seno de um ângulo, ele varia de -1 até 1. Ju, não lembro nada disso. Vou deixar aqui na descrição do vídeo também um link com uma aula bem diferente assim, a respeito de funções trigonométricas, sem que você tenha que ficar decorando muita coisa e, na verdade, tentando entender o que está ocorrendo, tá? Mas vamos lá. Vamos lembrar aqui, ó. Imagina que eu tenho aqui uma circunferência trigonométrica. Aqui eu tenho o seno do ângulo e aqui eu tenho o cosseno. É uma circunferência unitária, então o raio dela é 1. Aqui é 1, aqui vai ser 1, aqui ó, vai ser -1 e aqui vai ser -1. Então, tenta entender. Tanto o seno quanto o cosseno, vou pegar aqui o seno, que é o nosso foco aqui. Mas os dois, o seno e o cosseno, eles variam de -1 até 1. Então, o valor máximo do seno é 1, o valor mínimo do seno é -1. Quando você tem uma função trigonométrica, pode ser que você consiga descobrir qual é o valor máximo e qual é o valor mínimo, que é o que a gente quer. Quando a gente pede a imagem, a gente quer o conjunto que contém, né, todos os valores entre o valor mínimo e o valor máximo. Só que toma cuidado com as generalizações. Muita gente pensa assim, Ju, tá fácil. A temperatura vai ser máxima quando o seno for máximo e a temperatura vai ser mínima quando o seno for mínimo. Pode ser que seja assim, mas nesse caso não vai ser, por causa da estrutura da função. Ó. Tenta imaginar. Quando esse conjunto todo for 1, a temperatura vai ser 26 menos 5 vezes 1, que vai dar 21. Quando aqui for -1, vai ser 26, menos 5 vezes -1 vai dar mais 5, então vai dar 31. Então, entenda, a temperatura máxima aqui ocorre quando o seno de πt sobre 12 é mínimo, ou seja, quando o seno é -1. Vem aqui e faz isso então, ó. O que vai ser a temperatura máxima? Vai ser 26 menos 5 vezes. No lugar desse conjunto todo, eu vou colocar -1. Então, a temperatura máxima vai ser 26 mais 5. 26 mais 5, gente, vai dar 31. Guarda esse resultado. Agora, eu preciso da temperatura mínima. Entenda, a temperatura mínima vai ocorrer quando o seno de πt sobre 12 for igual a 1. Vem aqui e substitui. O que vai ser a temperatura mínima? A temperatura mínima vai ser igual a 26 menos 5 vezes 1. Então, a temperatura mínima vai ser 26 menos 5. 26 menos 5 vai dar 21. E aí está resolvido o seu problema. Seu conjunto imagem, ele vai variar do 21, que é a menor temperatura dessa represa, até 31, que é a temperatura máxima.
E aí você já consegue eliminar algumas coisas. Ó. Dá para eliminar a letra B, que fala em 26 e 31. Dá para eliminar a letra D. Dá para eliminar a letra E. Você vai ficar na dúvida entre a letra A e a letra C. E aí, como é que nós vamos fazer isso, né? Como é que a gente vai descobrir qual que é o período da função? Primeira coisa que eu acho importante você saber é o que significa o período de uma função periódica, né? No caso aqui, uma função trigonométrica. O período é o intervalo que demora para que o formato da função se repita. Falando assim de forma bem informal, tá? É o intervalo que demora para que o padrão da função se repita. Tem fórmula para você descobrir isso. Se você quiser usar a fórmula, pode usar, não tem problema nenhum. Mas como são muitos detalhes, né, e você pode acabar esquecendo e confundindo essa fórmula, eu vou tentar te mostrar uma outra alternativa. Mas, ó, Ju, eu sou da turma que gosta de fórmula. Tudo bem. O que vai ser o período? O período vai ser 2π dividido pelo módulo de C. Vamos traduzir isso aqui, né? A função trigonométrica, ela tem um formato básico para ela seria algo assim, ó. F de x é igual a A mais B vezes o seno de CX mais D. Então, aqui eu tenho alguns coeficientes, ó, o A, o B, o C e o D. Cada um deles vai ter um significado. E se você quiser ficar por dentro de todos esses significados, dá uma olhadinha na aula que está aqui na descrição, porque eu acho que vai te ajudar bastante, tá? Agora, se você guarda a fórmula, o período tem a ver com esse cara que está multiplicando o C. Nesse caso, ó, tem a ver com esse cara que está multiplicando o x. Nesse caso, a gente não tem x, a gente tem t. Então, na verdade, o período vai ter a ver com esse número que está aqui. E aí você, lembrando a fórmula, é só substituir. Ficaria algo assim, ó, 2π dividido pelo módulo de π sobre 12. Π sobre 12 é um número positivo. O módulo de um número positivo é ele mesmo. Você vem cá e resolve, ó. Vai ser 2π vezes 12 sobre π. Confere. Π cancela com π, o período vai ser igual a 24. E aí você consegue marcar aí a sua alternativa correta, tá? Agora, Ju, e se eu não lembrasse disso, como é que eu ia pensar? Então, gente, quando a gente tem só uma função, quando a gente tem uma função assim, ó, y é igual ao seno de x. Repara, não tem ninguém multiplicando x aqui, ó. Quando não tem ninguém, aparentemente, é porque tem 1. O período de uma função dessa é 2π. Por que o período é 2π? Porque, se você analisar aqui o ciclo trigonométrico, ó, por exemplo, aqui é 0. O seno de 0 é 0. O seno de 90 é 1. O seno de 180, 90, lembrando aí que é π sobre 2. O seno de 180, 180 é π, vai ser 0. O seno de 270, que é 3π sobre 2, é menos 1. E a gente fecha o ciclo no seno de 2π, que é 1, que é 0 também. E a gente fecha o ciclo no seno de 2π, que é 0. Então, o que acontece é que se a gente fizesse um gráfico disso, você ia perceber que ia, entre aspas, demorar 2π para que o formato do gráfico se repetisse. O que acontece? Dependendo de quem estiver multiplicando o x, pode ser que o seu trabalho seja acelerado, ou seja, pode ser que o seu período seja encurtado e aí o gráfico ele é achatado. Ou então pode ser que esse período seja expandido e aí o seu gráfico é como se a gente esticasse ele. Como é que eu vou saber isso? Então, eu vou te mostrar aqui alguns exemplos só para dar uma noção, tá? Por exemplo, imagina que fosse seno de 2x. Entenda, para eu chegar nos mesmos resultados aqui, para eu chegar no 0, no 90, no 180, no 270 e no 360, como já tem um 2 aqui multiplicando, para eu chegar nos mesmos resultados, eu coloco um número que é 2 vezes menor. Ju, como assim? Se eu quero que dentro do parênteses apareça 90, eu não troco o x por 90, eu troco o x por 45, porque 2 vezes 45 vai dar 90. Se eu quero que vire 180, eu não troco o x por 180, eu troco o x por 90, porque 2 vezes 90 vai dar 180. Então, como eu sempre estou trocando o x por um número que é 2 vezes menor,
significa que eu vou fazer esse trajeto num intervalo 2 vezes menor. Então, se o período aqui é 2π, o período de cá vai ser π. Como é que você faz para entender isso? Observa. Eu quero chegar no 2π. É só você pensar. 2 vezes quem que dá 2π. Entenda. Eu estou fazendo de uma forma bem informal, gente, mas que funciona, tá? 2 vezes quem que dá 2π? 2 vezes π. E aí eu chego lá, ó, no meu período original. Então, o período dessa função aqui é π. Mas poderia ser o contrário, né? Eu poderia ter uma função assim, ó, y igual ao seno de x sobre 3. Tenta entender. Para eu chegar nos... Como o meu x é dividido por 3, para eu chegar nos mesmos resultados, eu tenho que colocar um número que seja 3 vezes maior. Como assim? Para eu chegar no 90, eu não troco o x por 90. Porque se eu trocar o x por 90, vai ficar 90 dividido por 3, que dá 30. Então, eu tenho que trocar o x por um número que seja 3 vezes maior. E 3 vezes 90 é 270. Se eu trocar o x por 270, 270 dividido por 3 dá 90. E aí você pode seguir esse raciocínio para descobrir quem é o período. Se o período original é 2π, tenta imaginar, quem está multiplicando x aqui é 1/3. Ó. 1/3 vezes alguém tem que ser igual a 2π. Esse alguém aqui é o nosso período. Então, observa, se eu multiplicar cruzado, vai ficar o período, vai ser igual a 6π. Então, entenda, dei exemplos aqui, ó, genéricos para a gente poder entender. A lógica, se você não quiser usar a fórmula, é lógico. Ah, Ju, eu lembrei da fórmula. Usa a fórmula. Não lembrei da fórmula. Tenta imaginar qual que é a lógica. Entenda. Quem está multiplicando o t aqui é o π sobre 12. Então, observa. π sobre 12 vezes o período tem que dar o período original da função, que é 2π. Aí, olha o que vai acontecer. Vai ficar assim, ó. π vezes o período vai ser igual a 24π. π cancela com π, então o período é igual a 24. Então, caso você não queira guardar a fórmula, se você souber pensar nisso de uma maneira prática e usando o raciocínio, né, sem ter que decorar, você vai conseguir resolver qualquer questão nesse estilo, tá? Eu espero que vocês tenham entendido, gente. Qualquer dúvida que tenha ficado aqui sobre qualquer questão, não hesite em deixar aqui nos comentários, tá? Entra, comenta, me dê sugestões se vocês estão gostando dessas listas dirigidas, que tipo de questão você gostaria de ver nessas listas. Eu sigo a programação de listas de acordo com o desenvolvimento da minha turma que eu tenho, né? Então, eu sempre coloco na lista dirigida um resumo do que nós vimos na semana. Mas vocês podem sugerir algumas coisas. Eu vou começar a fazer umas listas já pensando numa revisão. Então, sugere aí nos comentários o que você acha que tem que ser colocado, o que você acha que não falta na prova do Enem, para que a gente possa fazer essa preparação da maneira mais efetiva possível, tá? Mais uma vez eu vou falar, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque isso pode mudar a sua realidade na prova de matemática do Enem, ou de um vestibular, ou até mesmo de um concurso público. Ativa as notificações, porque tem muita coisa boa por vir, e eu tenho certeza que isso vai te ajudar de forma considerável, tá? Eu espero realmente que vocês tenham gostado, e eu espero todo mundo na nossa próxima resolução. Um abraço e até lá!